livro de Provérbios, capítulo de número 6, o versículo de número 12, a parte A, o versículo 16 e o versículo de número 19, também a parte A do versículo, que diz assim: 12. O homem de Belial, o homem vil, anda com perversidade na boca. 16. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 que a sua alma abomina. 19. Testemunha falsa que profere mentiras. Amém. Irmãos, nós iniciamos há algumas semanas este estudo das coisas que Deus odeia, as coisas que Deus abomina, aquilo que aborrece a Deus, e Deus rejeita, Deus reprova. E chegamos então, irmãos, na 6ª coisa que Deus, olhando, irmãos, sente asco, sente nojo, que Deus vira o rosto quando vê, que é a testemunha falsa que profere mentiras. Observe, irmãos, que além de ser uma testemunha falsa, vem acompanhado mais uma vez da mentira. É diferente, irmãos, simplesmente você abrir a boca para mentir e você testemunhar de algo que é mentiroso. A testemunha, para ser verdadeira, ela precisa ter ouvido ou visto algo acontecer de fato, para que ela possa então dar a sua palavra e asseverar ou atestar de que é verdade. Quando a gente fala da falsa testemunha, a gente fala daquela pessoa que se associou a alguém, ouviu uma conversa de algum lugar, mas não presenciou. Ela simplesmente tomou conhecimento, mas não buscou, irmãos, investigar se os fatos eram verdadeiros e passou a reproduzir como sendo verdade. A testemunha falsa, ela sempre virá acompanhada da mentira. E como alguém, irmãos, pode se tornar uma testemunha falsa? É muito comum, irmãos, alguém que serve a Deus dizer assim: mas eu não vou ser testemunha falsa, ou não vou ser falsa testemunha, porque eu sou um crente convertido. Mas a gente, vez por outra, se pega perto de pessoas que estão conversando coisas que a gente vai pegando aos ouvidos, e sem que se apure os fatos, a gente parece que meio que sem querer, a gente acaba reproduzindo a outras pessoas. Você quer ver uma coisa? Quando você conta uma bênção, quando você fala de uma vitória, quando você dá o testemunho da sua vida, quando você diz que Cristo te curou, te libertou, fez alguma coisa, quem geralmente ouve este tipo de mensagem, guarda consigo, edifica a sua vida, ele se enche de fé, mas dificilmente ele reproduz. Mas você já viu aquele tipo de gente que quando chega em você, diz assim: você sabe da última? Aí você, mesmo que não queira saber, você diz assim: não sei, porque já quer ouvir. E aí a pessoa conta aquela história, você diz assim: mas será que é verdade? Bom, se é verdade eu não sei, mas eu estou te vendendo como eu comprei. Aí você vai e da mesma forma reproduz isso em outro lugar. E todas as vezes que eu ouvindo falar alguma coisa e saio reproduzindo, sem antes me asseverar de que os fatos são reais e de que toda a situação é verídica, eu me torno falsa testemunha. A Bíblia vai dizer, irmãos, que as causas mais comuns de alguém se tornar uma falsa testemunha, em primeiro lugar na Bíblia, você vai encontrar o suborno. Você já viu pessoas, irmãos, que mudam a opinião quando vem dinheiro? São pessoas que muitas vezes estão andando com você, mas quando ele vê a oportunidade de ganhar alguma coisa, ele logo se levanta para testemunhar contra e abraça a mentira.
A Bíblia vai dizer, irmãos, no livro de Eclesiastes, no capítulo de número 7, o versículo de número 7, verdadeiramente que a opressão faria endoidecer até mesmo os sábios, e o suborno corrompe o coração. Observe, irmãos, que quando há dinheiro em algum negócio, o coração é corrompido, e uma vez que o coração é corrompido, a pessoa se vendeu e se presta ao serviço de testemunhar contra ou a favor de quem quer que seja, e isso sem olhar se é verdade ou se é mentira. A Bíblia vai dizer, irmãos, que um rei por nome de Acabe, ele estava, irmãos, um dia olhando pela janela do seu palácio e contemplou, irmãos, ao lado do seu palácio uma vinha muito bonita. E esta vinha, quando ele contempla, ele desce e vai até o dono dessa vinha, por nome de Nabote, e ele diz a Nabote: olha, me venda a sua vinha, porque está apegada ao muro da minha casa. E Nabote responde para ele o seguinte: esta vinha foi herança dos meus pais, eu não posso vendê-la. Ele falou assim: então negocia comigo um outro terreno melhor do que esse, e eu faço negócio com você. E Nabote respondeu: não posso, é herança do meu pai, eu não negocio. Então me dá o preço que você quiser e eu vou pagar por ela o que for justo. Ele diz assim: também não posso, eu não vendo, eu não troco e eu não dou a herança dos meus pais. Acabe volta para casa, irmãos, aborrecido, entristecido, abatido, não se chegou à comida, não se chegou ao vinho, não bebeu, não comeu, ficou emburrado no quarto. A sua esposa, por nome de Jezabel, vem e pergunta: Acabe, o que é que está acontecendo com você? Você não comeu, não bebeu? Ele diz assim: não, eu estava de olho numa vinha, mas tentei negociar e não quiseram me vender. Quem foi que não quis te vender? Foi Nabote. Ela diz assim: mas você não é rei em Israel? Eu vou dar um jeito dessa vinha vir para você e você não vai gastar o que ela vale. Acumulou com alguns homens da cidade e tramou com estes homens que eles fossem até os anciãos da porta da cidade e dissessem que Nabote havia blasfemado contra Deus. E eles assim fizeram, irmãos, por uma pequena quantia de dinheiro. Levaram Nabote aos anciãos e disseram que ele havia blasfemado contra Deus. Nabote, arrastado para fora da cidade, é apedrejado e morto. A falsa testemunha que se levanta aqui, ela se levanta pelo benefício do dinheiro, e a gente pensa que isso está muito longe de acontecer conosco. Quando nós olhamos ainda para a palavra de Deus, nós vamos ver que estas pessoas que agem com falso testemunho, elas agem com falsos testemunhos sempre por interesses pessoais, que talvez você diga assim: mas ninguém hoje vai pegar dinheiro para me fazer mal. Talvez não, mas ele pode, por querer aparecer, por querer se destacar, por querer saber mais do que o outro, por uma vanglória, por uma vaidade pessoal, às vezes pelo simples fato de dizer assim: eu sei o que você não sabe, eu vi o que você não viu, e passa a contar como se aquilo fosse algo muito importante para a vida, e aquilo, irmãos, vai inflamando as pessoas. Quando a gente olha para Miqueias, no capítulo 3, versículo 11, olha o que ele vai dizer: os seus chefes dão sentenças por suborno, e os seus sacerdotes ensinam por interesse, os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor e dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Olha que coisa terrível. A gente pensa que esta coisa de testemunhar falsamente é coisa que está só lá fora, mas se eu fosse falar dos que estão lá fora, isso não traz proveito nenhum para nós. Nós precisamos nos atentar pelos que estão aqui dentro, não dentro aqui de Jardim Rubru, mas dentro do meio que se diz evangelho. A Bíblia está dizendo, irmãos, pelo profeta, que os chefes, isso significa os líderes, eles estão, irmãos, dando sentenças por subornos. Você já viu pessoas que, quando tratam o caso de alguém, dá uma sentença favorável aqui,
o mesmo caso é tratado ali, a sentença é mais pesada. Isso é suborno. Alguém às vezes não age da mesma forma com A como age com B, porque sabe que pode perder alguma coisa. Quando muitas vezes a liderança privilegia alguém, é com medo de perder o benefício daquele alguém que traz a ele alguma coisa boa. A gente precisa estar muito atento, irmãos, quando pessoas tratam com indiferença ou com diferença determinadas pessoas. Eu louvo a Deus, irmãos, pela vida de muitos irmãos aqui em Jardim Robru, e muitos desses irmãos que me socorreram em momentos difíceis, mas você jamais vai ver eu citando o nome deles aqui em cima. Você nunca vai ver eu abraçando eles demasiadamente, fazendo elogios por eles para outras pessoas, enquanto aquele que não pôde me socorrer, eu também, esse daí eu não vou nem falar. Porque isso, irmãos, é o que estes homens fazem. Chefes e líderes na casa de Deus, que tratam com diferença, porque sabem que tratando fulano de tal bem, alguma coisa boa dele pode vir para cá, mas aquele eu não preciso tratar tão bem, porque ele não tem nada para me dar. E isto é ser falsa testemunha. Quer ver outra coisa? Os seus sacerdotes ensinam por interesse. Sempre, irmãos, há um ensino que beneficia, há um ensino que, como diz o outro, livra a cara de alguém. Para alguém, a mensagem vem sempre como um passar de mão por cima daquilo que foi feito errado. Os seus profetas adivinham por dinheiro e ainda se encostam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Pense bem, irmãos, se os dias de Miqueias não são muito parecidos com os nossos dias, quantos profetas há no dia de hoje que profetizam o que o Senhor não está mandando profetizar, que entregam o que o Senhor não entregou, que prometem a cura que o Senhor não disse que daria? E são muitos esses. Por quê? Porque quando muitas vezes nós convidamos alguém para pregar, o camarada vem com um intuito tão grande de agradar a igreja, que ele fala tudo que vier ao seu coração falar, para que a igreja faça aquele movimento, se alegre, receba aquela palavra e saia daqui dizendo assim: nossa, como ele pregou. Mas a grande questão na mensagem é se Deus mandou falar. Ezequiel no capítulo 34, ele vai escrever um alerta aos pastores, dizendo: ai dos pastores que disseram o Senhor falou, quando o Senhor não disse, que dizem o Senhor mandou, quando Deus não mandou coisa nenhuma. Deus há de tratar com estas falsas testemunhas, como por exemplo, todas as vezes que alguém sobe, toma o microfone nas mãos e declara à igreja que Deus irá fazer algo, quando Deus não falou a ele que iria fazer, Deus há de cobrar estas coisas. Isso é falso testemunho, isso é se colocar como falsa testemunha, e a sua boca é mentirosa, porque ainda que esteja proferindo a verdade da palavra de Deus, a verdade da palavra de Deus, ela só é verdade quando foi direcionada por Deus. Porque aqui eu posso ler um monte de bênçãos, mas se Deus não mandou eu entregar à igreja, eu não posso dizer que Deus vai fazer o que Deus não falou para mim que iria fazer. Eu posso declarar aos irmãos o bom desejo do meu coração, em que Deus faça aos irmãos, mas dizer: Deus vai curar hoje, Deus vai libertar hoje, Deus certamente, irmãos, está curando hoje, Deus certamente está libertando hoje, mas eu só vou falar que Deus fez quando Deus falar ao meu coração que está fazendo. Da minha boca por si só não pode ser proferida uma bênção ou uma maldição quando Deus não se manifestou a mim dizendo que iria fazer. A Bíblia diz que estes mestres, estes chefes, estes sacerdotes, estes profetas, eles estavam adivinhando, ensinando e julgando causas em benefício próprio. Nós precisamos tomar um cuidado muito grande com isso, irmãos, porque os dias que nós estamos vivendo, cada dia mais nós temos observado coisas dentro das igrejas que nos assustam.
Coisas que muitas vezes, por exemplo, quando eu vejo um pastor tão preocupado em encher a casa, que ele toma para si a responsabilidade de fazer uma campanha, põe um título e determina que Deus vai fazer em X dias o que não fez na sua vida inteira, eu até acredito que Deus possa fazer. Há um propósito no coração. Se você se preparar, se você jejuar, se você consagrar a sua vida, se você tirar um tempo, irmãos, para buscar a Deus, eu creio que Deus pode fazer. Mas eu subir aqui como pastor desta igreja e determinar que Deus irá fazer ao término de tantos dias alguma coisa, eu não tenho essa coragem, eu nem tenho essa capacidade. Eu jamais faria uma coisa dessa com o entendimento que hoje eu adquiri. E vou dizer aos irmãos, já fiz, eu já participei e já fiz até campanhas, mas, irmãos, o meu entendimento não era esse. Eu ia levado porque era ensinado assim, mas quando Deus me fez entender que não há homem sobre a face da terra que determina o que Deus possa fazer, eu deixei de falar, me reconciliei com Deus, pedi perdão a Deus pelas tantas vezes que eu disse que Deus faria, porque era o desejo do meu coração ver Deus fazer, mas Deus não havia dito que ia fazer. E Deus até fazia, por misericórdia Deus cumpria. Mas, irmãos, tudo isso vai da falta do entendimento, e a misericórdia de Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Mas você é um crente instruído, irmão. Você é um crente maduro. Você é um crente, irmãos, que está aprendendo pela palavra de Deus. Não se deixe levar por promessas de homens, ainda que se utilize a palavra de Deus, ainda que alguém esteja falando em nome de Deus. Tome cuidado com isso. Por quê? Porque nestes últimos dias João vai dizer: provai os espíritos e vede se é do Senhor. Isto é, procure da parte de Deus receber do Senhor o discernimento de espírito, para que você não fique vendido na situação, enganado, esperando que aconteça alguma coisa que Deus não falou que iria acontecer, e que a boca do homem proferiu mentiras. E sabe o que é pior? Como aqui está escrito, eles ensinavam, julgavam e também adivinhavam por dinheiro, mas Deus não estava nesse negócio. E eles diziam: mas Deus está conosco, e Ele, que mal nos sobrevirá se Deus está conosco. Irmãos, sabe, irmãos, nós começamos esse assunto dizendo sobre a língua mentirosa, e a pior mentira, irmãos, é aquela que nós queremos acreditar. Pior do que alguém que mente é você mesmo proferir a mentira da sua boca e querer acreditar que aquela mentira é verdade. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Eu trouxe uma mensagem aos irmãos aqui na Santa Ceia, e eu saí muito preocupado da Santa Ceia, porque eu disse assim para minha esposa: poxa, eu passei a tarde inteira orando, eu estudei, eu pedi uma palavra a Deus, o Senhor me deu esta palavra, eu entreguei a palavra, mas eu senti um peso tão grande na Santa Ceia para pregar, para entregar o que Deus deu, e eu fui embora com aquilo para casa, fui orar de novo, e eu digo assim: mas eu tenho certeza que foi Deus que mandou falar, agora eu vou descansar e dormir tranquilo, e Deus me visitou, acordei no outro dia satisfeito. Eu disse assim: que bom que Deus confirmou no meu coração que aquilo era a palavra que Deus queria para a igreja e a necessidade do povo do Senhor. Agora, muitas vezes nós vemos pessoas que proferem aquilo que é a palavra de Deus, mas que talvez não seja para o momento. Esse é o grande problema. Pregar é relativamente fácil. Pregar, irmãos, é algo que qualquer um dos irmãos pode orar um pouquinho em casa, ler um texto, o entendimento vai abrir, mas nem porque o entendimento abriu, a compreensão chegou, o texto se iluminou no teu coração, é o momento de aplicar na igreja. Isso é difícil de entender, irmãos. Às vezes nós todos aqui, estamos aqui todos os dias. Se eu abrir a oportunidade, franquear a oportunidade para um companheiro, ele sobe aqui e prega. Mas não basta subir aqui e pregar, porque a direção do culto tem que ser através do Espírito Santo de Deus. E quem subir para pregar tem que entregar a mensagem que Deus pôs no coração, não aquilo que eu pensei lá e fui buscar porque vi uma situação e vou encaixar isso lá porque eu sei que alguém está passando por isso. Não é assim.
Então, muitas vezes, o cuidado que nós temos que ter dentro da igreja é que a gente não se coloque na condição da testemunha falsa, que a gente não profira o que Deus não mandou que a gente dissesse, que a gente não venha profetizar, irmãos, pensando em receber algum benefício com isso. E eu tenho visto isso, irmãos, muitas vezes. Deixa eu te dizer uma coisa, não vamos muito longe, vamos falar da nossa casa mesmo. Uma determinada vez, os irmãos vão se lembrar disso, alguém veio aqui, louvou um hino muito bonito e foi uma bênção, e a igreja até se alegrou, e ele virou para uma determinada irmã e profetizou e disse: olha, Deus vai fazer assim, 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 e até as línguas estranhas, deu aquela coisa bonita. Não demorou muito, o mesmo camarada veio e nós demos a oportunidade de ele louvar de novo, porque foi uma bênção. E o que ele fez? Ele profetizou a mesma coisa para a mesma pessoa, falou da mesma forma em línguas, igualzinho, tudo igual. Eu digo assim, parece que já está ensaiado. E isso, irmãos, é preocupante. Até aquela pausa, sabe? Parece que foi feito no teatro. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso, irmãos. Que seja, irmãos, simples, que seja até sem graça, mas que seja, irmãos, Deus falando à sua igreja. Que o Senhor, irmãos, é aquele que, ainda que você tenha ouvido alguma coisa, como nós ouvimos ontem, a filha do pastor Adeli falando com a igreja, ela diz assim: minha mãe, sempre que estamos em dificuldade, ela tem um conselho na boca para nos dar, e muitas são as vezes que aquele conselho dela não é o que nós queríamos ouvir, mas uma vez aplicando, a gente vê o resultado positivo. Assim é, irmãos, a palavra que vem da boca de Deus. Nós ouvimos a palavra, muitas vezes não assimilamos de imediato, mas indo para casa, o Espírito Santo de Deus trabalha no nosso coração, o entendimento entra em nós, e fazendo, aplicando o que foi ensinado a palavra de Deus, todas as coisas, irmãos, começam a se encaixar na nossa vida. Observe uma coisa, Salmo 26, 9 e 10. Se alguém achar, pode ler para nós com uma voz bem forte. O salmista, muito preocupado com a questão de não se tornar uma falsa testemunha, ele ora a Deus, pedindo que o Senhor o livrasse deste intento maligno. Salmo de número 26, versículo de número 9 e 10, diz assim: encobre a face da lua cheia e sobre ela estende a sua nuvem. Opa, estou lendo jóia. Salmo 26. Pode ler. Não colhas a minha alma como a dos pecadores, nem a minha vida como a dos homens sanguinários, em cujas mãos há malefício, e cuja destra está cheia de subornos. Amém. Então observe, irmãos, que o salmista ele está com uma preocupação grande, que ele não caísse nas mãos destas pessoas. Deixa eu te dizer uma coisa: quando você é vítima de alguém que se levanta com calúnia, certamente, irmãos, os prejuízos são grandes. Quem já foi vítima de calúnia, quem já foi vítima de uma mentira, de um falso testemunho, isso é doloroso, isso machuca, isso ofende, isso traz mágoa, isso traz problemas, desencadeia, irmãos, situações que a gente perde o controle. Mas muitas vezes, pela vaidade pessoal de alguém, para que esta pessoa se destaque ou ganhe ponto, ela faz. Provérbios 30, versículo 8, vamos ver o que diz a palavra de Deus. Vamos fazer a leitura de alguns textos e nós concluímos. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa, não me des nem a pobreza nem a riqueza, mas dá-me só o pão que me é necessário. São pessoas que não se vendem, irmãos, por um propósito, que não se vendem, irmãos, por qualquer coisa, que se desviam, irmãos, de assuntos mentirosos, que não emprestam os seus ouvidos à fofoca. Você vê que a fofoca, ela é, irmãos, parte fundamental do testemunho falso. Quando muitas vezes alguém lhe conta alguma coisa e você empresta os ouvidos para ouvir, você está sendo participante, irmãos, daquilo que é falso.
daquilo que é, irmãos, mentiroso. Toda vez que alguém lhe procurar para lhe dizer alguma coisa, como começando o assunto, você sabia? Não te contaram? Já soube da novidade? E você para ouvir? Tome muito cuidado com isso, irmão. Deixa eu te perguntar uma coisa: se isso já aconteceu com você, olhe para você mesmo e dê uma analisada. Quantas vezes você já passou por esse tipo de coisa? Quantas vezes alguém correu até você e disse nos seus ouvidos: você já sabia de tal coisa? Está sabendo que isso está acontecendo? Quantas vezes? Aí eu lhe pergunto de novo: por que é que estas pessoas se sentem tão à vontade em vir te contar alguma coisa? Por que é que estas pessoas te procuram para falar sobre algo que está acontecendo na vida de alguém? Por que é que estas pessoas se sentem assim, num caminho tão aberto de chegar até você? Tome cuidado, meu irmão, porque às vezes você está enquadrado na mesma situação. Na minha casa existe uma regra muito simples: na minha casa não se fala da vida de ninguém, desde que nenhum de nós tenhamos visto, ouvido ou tenha fatos reais que comprovem o que aconteceu. Nós não deixamos, e ainda que a gente saiba, muitas vezes nós também isolamos o assunto, porque isso, irmãos, contamina o coração e abre o precedente para que outras conversas se multipliquem na nossa vida. Observe uma coisa: o falso testemunho vem junto com a maledicência. Perceba que sempre alguém que usa de falso testemunho, ele sempre vem, irmãos, acoplado a uma palavra má. Ele sempre fala, irmãos, de coisas que são ruins. Observa que quando Moisés ele envia os espias para olhar a terra prometida, são 12 príncipes que descem para lá. Eles olham a terra, todos eles veem a mesma coisa, viram que a terra era maravilhosa, que a terra era boa, que manava leite e mel. Trazem de lá da terra, irmãos, o fruto da terra, um cacho de uva que é trazido nas costas de 2 homens. Mas já no caminho, a ideia de alguns começou a ser mudada, porque entre eles se levanta alguém dizendo assim: realmente a terra é boa, mas e para conquistar? A terra é boa, mas tem muito gigante lá. A terra é boa, mas aqueles homens são tão grandes que a gente parece gafanhoto perto deles. Ah não, a terra é boa sim, mas tem uma coisa: a gente como gafanhoto não vai ganhar daqueles gigantes nunca. Não tem batalha, ninguém consegue passar por eles. E começaram a vir com esse assunto pelo caminho. Quando chegaram em Israel, que Moisés disse assim: me dê notícias, a terra mana leite e mel? Mana sim, porém lá há gigantes, homens de grande estatura, e nós somos para eles como gafanhotos, e nós perto deles nos sentimos também como gafanhotos. E eles vão desanimando o coração de todo arraial, e a Bíblia diz que este assunto inflamou o povo contra Moisés. Observe, irmãos, que a maledicência daquele que testemunha falsamente, ele sempre, irmãos, faz com que as pessoas se voltem contra você. E aí eu quero entrar com você no assunto do texto que nós lemos hoje, porque se você hoje é o alvo de uma testemunha falsa, se você tem sido alvo de uma calúnia, se você tem passado por algum momento, irmãos, de que alguém se levantou com língua enganosa sobre a sua vida, como é que você deve agir nessa situação? Qual é o procedimento que você deve ter quando a falsa testemunha se levanta contra você? A Bíblia vai dizer, irmãos, que Jesus, em Mateus no capítulo 5, versículo 11, diz que bem-aventurado sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem mal contra vós, por a minha causa. Observe uma coisa: isso vai nos tornar mais do que felizes. Sempre que alguém se levantar para falar mal da sua vida, desde que seja por conta de você fazer a vontade de Deus, fique tranquilo, porque isso não é para trazer danos e prejuízos à tua vida. Isto vai, no final de todas as coisas, exaltar o nome do Senhor e também trazer, irmãos, benefício para você. Observe que Judas, no capítulo de número 1, versículo de número 10,
ele vai nos dizer o seguinte: estes, porém, difamam tudo o que não entendem, e naquilo que compreende de modo natural, como os animais irracionais, e até nisso se corrompem. Ou seja, sempre que você é caluniado por servir a Deus, você é caluniado por pessoas que agem como animais. O entendimento deles não alcança o que você entende. A sabedoria deles é loucura, porque eles são irmãos sábios segundo o próprio mundo. E quando eles falam contra a tua vida, eles falam com o sentido de corromperem a nossa vida. Mas ainda assim, em 1 João, no capítulo de número 1 e o versículo de número 7, o apóstolo João vai nos dizer o seguinte: capítulo 1 e versículo 7: se porém andamos na luz, como ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Sempre que você for caluniado, não baixe ao nível de quem te caluniou. Sempre que alguém levantar o falso testemunho contra a sua vida, como é que você deve agir? Mantendo-se como luz em meio às trevas. A Bíblia vai dizer que Jesus Cristo foi caluniado, que Jesus Cristo foi, irmãos, vítima de falsas testemunhas. Quando Jesus foi ali julgado e colocaram ele e Barrabás frente a todo o povo, a Bíblia diz que os sacerdotes pagaram testemunhas para que gritassem que ele disse blasfêmias, e assim o fizeram. Jesus foi vítima disso. E qual foi a reação de Jesus para com isso? Nenhuma. A Bíblia vai dizer lá em Isaías 53, em versículo 7 em diante, que ele, como ovelha muda, ele foi levado ao matadouro, e como um cordeiro mudo que é levado, irmãos, para ser tosquiado, ele não abriu a sua boca. Ou seja, quando nós somos vítimas de falsa testemunha, quando os caluniadores se levantam contra a nossa vida, qual deve ser a nossa resposta? Nenhuma. Qual deve ser a nossa reação? Nenhuma. Por quê? Porque existe um Deus que reivindica a verdade. Este Deus a qual nós servimos, é Ele quem se levanta nas nossas causas, e toda vez que eu me calo, Deus há de falar. Todas as vezes que eu me retenho em fazer alguma coisa, Deus há de agir, e a resposta de Deus sempre será de uma forma que exalte o seu próprio nome e que também exalte a minha e a sua vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Jesus foi, irmãos, em todo o tempo massacrado por mentiras, perseguido. Mesmo dentro dos templos, alguém se levantava com questionamentos. Chegaram a pegar em pedra, chegaram a pegar ele pelo braço e levar para fora do templo, pensando em precipitá-lo de um monte. Em todas as vezes, a Bíblia não diz que Jesus se defendeu, ou que Jesus empurrou alguém, que Jesus saiu correndo, que Jesus, irmãos, tentou se defender. Não, Jesus simplesmente se calou. Sabe por quê, irmãos? Porque posteriormente Jesus mostraria quem eram as falsas testemunhas, as calúnias que tinham sido levantadas pela execução do seu próprio testemunho. Então, como é que eu respondo às falsas testemunhas? Como é que eu lido com gente que calunia? É dando um bom testemunho. Quando a tua vida fala por si só, você não precisa abrir a boca. Quando muitas vezes alguém está falando de você, e eu ouvi outro dia, estava indo para o trabalho, ouvindo o rádio, e vi uma irmã ligar na rádio, dizer assim: olha, pastor, eu abri um trabalho, estou trabalhando aqui, e tem um pastor de uma rádio que está batendo na minha igreja, está dizendo que eu sou uma mulher assim, assim, assim. E o outro pastor respondeu assim: e você quer o que, meu irmão? Eu quero que o senhor diga que eu não sou. Ele diz assim: ué, mas como é que eu posso fazer isso? Eu não sou aquele que vai dar o atestado de veracidade do que você faz. Então como eu devo proceder? Não proceda de jeito nenhum.
Faça somente o que o Senhor entregou a você de ser feito. Faz somente cumprir o que Deus já te determinou que deva ser cumprido. Não responda, não brigue, não se defenda e deixe que o seu testemunho fale por si só. Olha que coisa maravilhosa. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, a Bíblia nos revela que Jesus Cristo colocou estas falsas testemunhas frente a frente com a verdade, no proceder dele, quando ele falou mais alto, não com a mensagem somente que ele pregou, mas com a sua própria vida. Vamos ler em Marcos, no capítulo de número 14, versículo 54. Marcos 14, 54. Pedro seguiu de longe, até dentro do pátio do sumo sacerdote, e assentando com os guardas, aquecia-se perto do fogo. Os principais sacerdotes e todo o sinédrio buscavam alguns testemunhos contra Jesus para o matar, mas não achavam. Muitos testificavam falsamente contra ele, mas os testemunhos não eram coerentes. Observa uma coisa, irmão. Quem anda na verdade, quem dá bom testemunho, pode até se levantar falsas testemunhas, mas quem conhece o seu proceder, quem te ver entrar e sair, ainda que alguém se levante e diga assim, aquela irmã é assim, 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 alguém vai dizer assim, não, não é não, conheço ela, eu vejo o proceder dela, ela é diferente. Mas aquele jovem na escola não vale nada. Ele, não, você está enganado. Aquele jovem na escola é uma benção, as notas dele é boas, as professoras o elogiam, ele não tem problema nenhum. Por quê? Porque o testemunho lhe defende. Quando você é uma bênção por onde passa, pode até se levantar as falsas testemunhas. Pedro estava seguindo a Jesus e ele começou a observar que os homens iam pagando. Olha, você pode testemunhar contra esse homem? Ele falou, não, não tem do que falar dele, mas fale alguma coisa mal dele para que a gente possa castigá-lo. Não, não tenho o que falar mal dele. A única coisa que eu lembro dele é que ia passando um cego, ele pôs as mãos e o cego enxergou. A outra coisa que eu lembro dele é que ele pôs os dedos no ouvido de um surdo e ele passou a ouvir. Ele colocou as mãos num leproso e esse leproso foi curado, e outros 9 que estavam com ele também. Louvado seja o nome santo do Senhor. Por onde este homem passou, ele só fez o bem. Aí tiveram que pagar. Pagavam as testemunhas. Aí diz assim, diz alguma coisa mal dele. Quando eles iam falar alguma coisa ruim de Jesus, o testemunho não era coerente. Falava assim, não adianta, você vai falar isso aí, não convence ninguém. Irmãos, fique tranquilo, a tua vida está nas mãos do Senhor. Se você está sendo caluniado, perseguido, se alguém te oprime com mentiras, não ouça, não dê ouvidos a essas histórias, não responda, não tente se justificar perante essas pessoas, não perca o seu tempo em sair em defesa de si mesmo. Deus nunca fez isso acerca dele mesmo. E regozije-se no Senhor, sabendo que uma coisa é verdade: quem valida a sua vida não é pastor, quem valida a sua vida é o seu próprio testemunho, e Deus o conhece por dentro e por fora. Então você tenha consciência tranquila. Eu quero encerrar este estudo aqui de uma forma muito simples, com um texto que está lá em João, no capítulo 8 e versículo 17. Capítulo 8 e versículo 17 de João. Na vossa lei está escrito que o testemunho de 2 homens é válido. Eu sou o que testifica de mim mesmo. A minha outra testemunha é o Pai que me enviou. Aqui está, irmãos, o símbolo maior do que é ter uma consciência limpa na presença de Deus. Alguém está falando de Jesus e ele diz assim: eu estou falando que eu sou aquele que Deus enviou, porque eu estou testificando de mim mesmo. Tudo que eu falo, falo na verdade, e eu posso testificar de mim, porque eu sei do testemunho que eu estou dando.
mas o Pai pode testificar de mim também. Você não está sozinho. Ainda que alguém se levante com língua mentirosa contra a tua vida, descanse em Deus. Coloca diante de Deus a tua consciência, irmãos, tranquila, como disse Pedro. Uma consciência, irmãos, gerada pelo Espírito Santo de Deus, com paz no coração. E o Deus que conhece o seu testemunho e também o que vai no teu coração, testifica de você. Alguém pode até tramar, alguém pode até levantar as questões, mas existe um Deus que sai em defesa da sua vida. E Provérbios 21:28 diz que aqueles que proferem mentiras e são falsas testemunhas não prevalecerão, mas passarão como o vento, irmãos, leva a moinha. Assim, irmãos, você creia nessa palavra, eu te convido a se colocar de pé. Nós vamos orar a Deus para que toda língua mentirosa, todo falso testemunho, irmãos, que tem se levantado contra a sua vida, possa cair por terra. E todo aquele, irmãos, que quem sabe tramou contra a sua vida, falando algo a respeito de você, tentando puxar o teu tapete da empresa, tentando derrubar você, que o nome